Olá! Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Atos pelos capítulos 1 a 4. O livro de Atos é uma sequência ao Evangelho de Lucas e é dirigido ao mesmo homem, de nome Teófilo. Embora o autor não seja identificado pelo nome, nem neste livro, nem no Evangelho de Lucas, o consenso entre os cristãos primitivos e evidências que corroboram esse consenso nos dois livros apontam para Lucas como o autor dos dois livros. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo para suprir uma necessidade na igreja, particularmente entre os primeiros cristãos gentios das regiões do Oriente Médio e do Mediterrâneo do Império Romano. Os livros escritos por Lucas proporcionam uma narrativa histórica completa e exata do princípio do cristianismo. O Evangelho de Lucas trata da narrativa a respeito da vida de Jesus. Já o livro de Atos se trata da narrativa do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o crescimento e desenvolvimento resultante da igreja primitiva. O livro de Atos abrange porções escolhidas dos 30 primeiros anos da história da igreja, isto é, a comunidade dos seguidores de Cristo, com o propósito de adorar a Deus e a missão fundamental de transmitir a mensagem de Jesus pelo mundo todo. Como um historiador da igreja, Lucas examina a transmissão da mensagem a respeito de Cristo de Jerusalém a Roma. Nesse processo, ele menciona 32 nações, 54 cidades, 9 ilhas mediterrâneas, 95 pessoas diferentes pelo nome e uma variedade de oficiais do governo por seus títulos específicos. A arqueologia moderna continua a confirmar a espantosa exatidão dos detalhes registrados por Lucas. Além de detalhes históricos, Lucas descreve criteriosamente a importância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Nos seus primeiros estágios, o Novo Testamento da Bíblia incluía duas coletâneas, os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Como a conexão vital entre essas duas coletâneas, o livro de Atos é apropriadamente inserido entre os textos que são aceitos como a palavra provada e genuína de Deus. Os capítulos 13 a 28 proporcionam as informações históricas necessárias para um entendimento mais completo do ministério de Paulo e suas cartas às várias igrejas. As referências a nós, que Lucas faz no livro de Atos, revelam que ele participou pessoalmente das viagens de Paulo. O livro de Atos mostra como o evangelho foi transmitido eficazmente aos crentes judeus e aos gentios. Apesar da oposição e perseguição, o livro de Atos revela como a mensagem de Cristo acabou chegando à maior parte do Império Romano. Lucas revela o papel fundamental que o Espírito Santo teve na vida e na missão da igreja, enfatizando o batismo no Espírito Santo como a maneira pela qual Deus capacitava a igreja para transmitir a mensagem de Jesus e dar continuidade ao seu ministério. A obra em Jerusalém continuou pelo poder do Espírito Santo através dos seus seguidores, individualmente e como um corpo eclesiástico, em comunidades, cidades, regiões e nações por todo o mundo. Antes que Jesus ascendesse ao céu, a sua última instrução aos seus discípulos foi que eles deviam esperar em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus seguidores que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, o poder para transmitir a sua mensagem e realizar a sua obra em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos revela uma mistura crucial entre o poder de Deus e o seu propósito, trabalhando por intermédio da atividade humana. Toda a igreja, ou seja, todos os indivíduos que fazem parte dela, e não apenas os seus líderes pioneiros, iam por toda parte anunciando a palavra. Pessoas como Estevão e Filipe auxiliaram os líderes da igreja e assumiram uma corajosa posição em defesa da verdade, demonstrando grande fé e confiando no poder do Espírito Santo para realizar prodígios e grandes sinais entre o povo. Como resultado, a mensagem de Cristo causava impacto em cidades inteiras de uma vez. Os indivíduos guiados por Deus oravam intensamente, viam anjos, tinham visões, testemunhavam milagres impressionantes, ordenavam a demônios que libertassem as vidas das pessoas, curavam pessoas doentes e pregavam sobre Jesus com grande coragem e autoridade. Apesar dos problemas entre algumas pessoas da igreja, as tensões entre judeus e não judeus, e apesar da perseguição por parte de autoridades religiosas e públicas de fora da igreja, a mensagem de Jesus foi transmitida eficazmente em palavras e atos de uma cidade a outra. Dos capítulos 1 a 12, o principal centro do ministério da igreja e sua expansão é Jerusalém, e Pedro é exibido como líder principal que Deus usou para transmitir a mensagem. Nos capítulos 13 a 28, o principal centro da expansão da igreja é Antioquia, na Síria, e Paulo
Paulo é exibido como o principal mensageiro que Deus usou para transmitir o evangelho além dos judeus, a povos de outras nacionalidades. O livro de Atos termina de maneira abrupta com Paulo em Roma, ainda esperando seu julgamento perante César. Embora o resultado do julgamento não seja mencionado, o livro termina com um tom positivo e vitorioso, uma vez que Paulo, ainda prisioneiro, continua a pregar e ensinar sobre Jesus corajosamente e livremente. O livro de Atos revela a origem do poder e a verdadeira natureza da missão de Cristo para a sua comunidade de seguidores do mundo todo, além de princípios que devem orientar e dirigir a igreja em todas as gerações. Agora vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 a 5 do capítulo 1. Lucas inicia Atos mencionando o Evangelho de Lucas, a narrativa da vida e ministério de Jesus até a sua ascensão. Antes de sua ascensão, Jesus padeceu a agonia da morte e então se apresentou vivo aos seus discípulos. Jesus se apresentou com muitas e infalíveis provas, inclusive aparecendo aos discípulos pelo espaço de 40 dias entre sua ressurreição e ascensão. Durante esse período, Jesus os instruiu acerca do reino de Deus. O batismo de João era uma lavagem simbólica para purificar e indicar arrependimento do pecado. O batismo que Jesus estava para prover aos crentes teria um impacto maior e envolvia a habitação do Espírito Santo. Versículos 6 a 11. A restauração do reino de Israel era algo que todos os judeus do primeiro século almejavam. Acreditava-se, de modo geral, que o Messias, o filho de Davi, herdeiro de seu trono, efetuaria essa restauração. Jesus se desviou da pergunta mal orientada dos discípulos e repetiu a sua ordem de que eles deviam ser suas testemunhas aos de perto e aos de longe. O grande foco do livro de Atos é declarado no versículo 8. A missão dos apóstolos de difundir o evangelho foi a razão principal para a qual o Espírito Santo os capacitou. Esse acontecimento alterou dramaticamente a história mundial e a mensagem do evangelho finalmente chegou a todas as partes da terra. Os apóstolos já haviam experimentado o poder do Espírito Santo de salvar, guiar, ensinar e realizar milagres. Em breve, eles receberiam a presença habitadora do Espírito Santo e uma nova dimensão de poder para testemunhar a verdade sobre Jesus. As instruções finais de Jesus e sua ascensão ao céu proporcionam sobreposição e transição entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A ascensão ocorreu no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém, e dois anjos aparecem para dizer aos discípulos que não ficassem ali parados, pois Jesus voltaria. Versículos 12 a 26. O cenáculo era, provavelmente, onde a última ceia foi celebrada e onde Jesus aparecerá aos apóstolos depois da sua ressurreição, lugar em que os discípulos estavam se escondendo dos judeus. Como em Mateus 27, versículos 3 e 7 registra, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Os principais sacerdotes, então, compraram o campo do oleiro com o dinheiro de Judas, o que equivalia ao próprio Judas haver realizado a compra. Mateus 27, versículo 5, fala que Judas se enforcou, enquanto Atos fala que seu corpo, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Uma possível explicação sugere que o campo tinha vista para um penhasco e que, quando Judas se enforcou, a corda ou galho pode ter quebrado e seu corpo precipitou-se da beira do penhasco, caindo sobre pedras pontiagudas. Outros têm sugerido que o corpo de Judas pode ter permanecido pendurado por algum tempo, deteriorando-se e decompondo-se, vindo a cair no chão e romper-se por causa da sua condição de decomposição. Em todo caso, não existe razão para ver os dois relatos como contraditórios, uma vez que eles enfocam detalhes complementares do mesmo acontecimento. A morte de Judas foi o cumprimento de Salmo 69, versículo 25, e seu lugar entre os discípulos estava livre. A escolha de Matias como 12º apóstolo foi um cumprimento direto da profecia em Salmo 109, versículo 8, realizada sob a direção do Senhor. O acréscimo deste 12º apóstolo completaria o novo núcleo do povo de Deus, em paralelo aos chefes das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Embora aqueles 12 homens fossem o grupo central dos apóstolos, posteriormente mais alguns se tornaram apóstolos, incluindo pelo menos Paulo, Barnabé e Tiago, irmão de Jesus. No entanto, deste ponto em diante, não houve mais substituições de apóstolo. Em Atos 12, Tiago, irmão de João, não foi substituído após sua execução. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 13 do capítulo 2. Os eventos de Pentecostes, que marcam o início formal e público da igreja, envolveu vários fenômenos sobrenaturais. Entre eles estavam o ímpeto de um vento muito forte vindo do céu, línguas como chamas de fogo, o enchimento do Espírito Santo e o falar em línguas conforme o Espírito capacitava os crentes a assim fazer.
Um dos fenômenos sobrenaturais no Pentecostes foi o falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia aos apóstolos que assim o fizessem. As línguas têm sido interpretadas de três maneiras: línguas sobrenaturais, concedidas especificamente para fins de comunicação com as pessoas ali reunidas, de toda parte do Império Humano; línguas humanas, mas aprendidas de forma sobrenatural, que foram reconhecidas por pessoas de diversas nações; e ainda a língua grega, que era comum a todas as pessoas reunidas de toda parte do mundo romano. Das 9 bíblias de estudo utilizadas para fazer esses vídeos, uma se absteve de comentar a questão das línguas, 3 acreditam se tratar de línguas espirituais e 5 acreditam se tratar de idiomas presentes na Terra. Dentre os presentes em Jerusalém para o Pentecostes, estavam pessoas provenientes de uma ampla variedade de lugares e contextos étnicos. Todas as regiões listadas nos versículos 9 e 10 são conhecidas como tendo possuído populações judaicas. Elas abrangem a região mediterrânea oriental, que vai de Roma até a Líbia. Consequentemente, o ajuntamento em Pentecostes é abrangente, com a participação de judeus de toda a parte oriental do Império Romano. Versículos 14 a 21. Atos é primariamente uma narrativa entremeada de vários discursos. A maioria dos discursos são resumos e não relatos palavra por palavra. Assim como fez no evangelho que leva o seu nome, Lucas confiou nos que presenciaram os fatos desde o princípio e foram ministros da palavra para relatar a essência dos discursos e eventos nos quais ele, Lucas, não estava presente. Em sua resposta à multidão zombeteira, Pedro cita 3 passagens para demonstrar a base bíblica dos eventos de Pentecostes. A primeira passagem por ele citada é Joel 2, versículos 28 a 32. Pedro identifica a profecia de Joel com os últimos dias e diz que esses dias haviam chegado ali com a vinda do Espírito. Pode ainda haver um cumprimento futuro e mais pleno da profecia de Joel. Provavelmente foi um cumprimento parcial da profecia. Versículos 22 a 36. Deus predeterminou que Jesus sofreria morte expiatória como parte de seu plano pré-ordenado. O fato de a crucificação ter sido predeterminada por Deus não absolve da culpa aqueles que a infligiram. Por causa do seu poder divino, da promessa e do propósito de Deus, a morte não podia reter Jesus na sepultura. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento fundamental do cristianismo e a base do evangelho. No versículo 24, Pedro faz várias declarações importantes a respeito da ressurreição. Em primeiro lugar, foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso retrata a ressurreição como a ação de Deus Pai de confirmar e validar as ações de Deus Filho. Em segundo lugar, Jesus estava literalmente morto antes da ressurreição e não simplesmente ferido. Assim, sua ressurreição não foi mera reanimação. Observe-se também que Pedro personifica a morte como uma força efetiva que retém o falecido em seu abraço. Em terceiro lugar, o poder da morte foi vencido pela ressurreição, o que significa que os crentes não devem mais temê-la. A segunda passagem do Antigo Testamento citada por Pedro é Salmo 16, versículos 8 a 11. Ele reconhece que Jesus era aquele sobre quem Davi profetizou, que não sofreria a corrupção causada pela morte. Pedro identifica Davi como profeta, porque através do seu salmo, Davi profetizou acerca do Messias. Davi deve ter prezado essa visão antecipada que Deus lhe concedera, porque ela implicava a eventual salvação de Israel por meio de sua própria descendência. Davi teria um descendente vitorioso sobre o seu trono. Pedro viu tudo isso como já cumprido na ressurreição de Jesus Cristo, que agora está sentado à direita de Deus. Pedro vem afirmando a realidade e o significado da ressurreição de Jesus. A terceira e última passagem do Antigo Testamento citada por Pedro é Salmo 110, versículo 1. Pedro cita essa declaração de Davi como fundamento para sua visão de Jesus, já sentada à direita de Deus, com todos os seus inimigos em plena sujeição. A base dessa vitória e exaltação é a ressurreição de Jesus. Versículos 37 a 41. Pedro dirige suas palavras especificamente aos judeus e afirma que Jesus, a quem eles crucificaram, é Senhor e Cristo. Ao chamar Jesus de Senhor e Cristo, Pedro está afirmando que Jesus é Deus e que Jesus é o Messias, a esperança de salvação de Israel. Os ouvintes de Pedro ficaram bastante tocados e tristes, pois entenderam que tinham culpa na morte de Jesus e, ademais, foram convencidos pelo testemunho veemente de Pedro, como testemunha ocular, e sua descrição da maneira como os eventos em torno da morte e ressurreição de Jesus
cumpriram as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias prometido. Pedro diz aos judeus presentes que é necessário se arrepender, e isso significa abandonar o pecado. Também é necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo, pois é uma manifestação pública do arrependimento e fé, e esse ato ainda nos identifica simbolicamente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por fim, eles receberiam o Espírito Santo, dado como dom e selo da conversão, capacitando o crente a viver uma vida de fé. Em resposta à pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram e se juntaram à comunidade cristã. Observe-se a estreita ligação entre a fé e ser batizado. Aparentemente, não houve demora entre a profissão de fé e o batismo. Versículos 42 a 47. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações são atividades que oferecem uma visão das prioridades do cristianismo primitivo. O ensino dos apóstolos provavelmente era semelhante à mensagem de Pedro no Pentecostes, ou seja, concentrava-se na divulgação de Cristo, apelando aos testemunhos oculares e às profecias do Antigo Testamento. Os cristãos primitivos se reuniam regularmente para edificação, oração e exortação. O partir do pão provavelmente incluía refeições de comunhão e participação na ceia do Senhor. Como parte de sua comunhão, a igreja primitiva praticou uma comunhão de bens por breve período. A distribuição aos membros da comunidade da fé ocorria conforme a necessidade das pessoas. Essa prática não durou muito tempo, provavelmente por ser logisticamente difícil e suscetível a potenciais abusos. As reuniões dos cristãos primitivos aconteciam em 2 locais, no templo e nas casas dos crentes. A igreja primitiva era uma igreja evangelizadora e a cada dia mais pessoas iam se convertendo. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 10 do capítulo 3. Pedro e João continuavam a participar de adoração e rituais judaicos, e os primeiros cristãos se reuniam regularmente no templo. Isso era próprio, pois o cristianismo começou como uma forma de judaísmo contemporâneo que aceitava Jesus como o Messias. As fases iniciais da separação entre a igreja e o judaísmo são contados em Atos, à medida que líderes cristãos como Pedro e Paulo continuavam a proclamar com ousadia que Jesus era o Messias. A separação completa e final entre o cristianismo e o judaísmo veio por ocasião da revolta judaica contra Roma de 66 a 70 d.C. Mendigos consideravam o templo o melhor lugar para ficar porque multidões de pessoas iam diariamente para impressionar Deus com suas boas obras de piedade, incluindo ofertas para o tesouro do templo. A cura do homem coxo é o primeiro milagre de cura em Atos. Foi bom para o aleijado que Pedro e João não tivessem nem prata nem ouro para dar, pois aquilo que eles tinham para oferecer era muito mais valioso, poder curador por meio de Jesus Cristo. Em vez de uma solução temporária, o homem recebeu uma cura permanente para seus problemas físicos e espirituais. A menção do fortalecimento dos pés e tornozelos do homem aleijado pode fornecer um apoio indireto à opinião tradicional de que Lucas, o autor, era um médico. Versículos 11 a 16. Vendo que os espectadores estavam maravilhados, Pedro aproveita a oportunidade para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. No pórtico de Salomão, que era parte do templo, Pedro falou aos seus ouvintes que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele chamou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para enfatizar a fidelidade de Deus à aliança, para demonstrar que ele anunciava o mesmo Deus e Messias a quem os profetas tinham proclamado, seu servo Jesus. E o povo tinha entregado Jesus a Pilatos e o tinha negado, embora Pilatos o tivesse julgado inocente. Pedro enfatiza a natureza hedionda desse ato, chamando Jesus de o santo e o justo e observando que eles tinham pedido que Pilatos libertasse um assassino no lugar de Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, fato do qual Pedro e João eram testemunhas. Pedro e João tiveram uma oportunidade para reivindicar o crédito pela cura milagrosa do homem, mas em vez disso insistiram que foi a fé no nome de Jesus que fez fortalecer ao homem que era coxo. Os apóstolos foram meros instrumentos que Deus escolheu para a comunicação do milagre. Versículos 17 a 26. Pedro fala aos judeus que eles cometeram tais atos contra Jesus por ignorância. Provavelmente significa que eles não compreenderam plenamente que Jesus era o Messias verdadeiro e também o verdadeiro Filho de Deus. Porém, tal ignorância na Escritura, embora atenue o castigo, não isenta totalmente as pessoas da responsabilidade por suas ações. A profecia de que o Cristo havia de padecer é uma referência clara ao servo sofredor das passagens de Isaías 52, versículo 13,
até Isaías 53, versículo 12. O sofrimento do servo pelos pecados se cumpriu por intermédio de Jesus. Com base naquilo que ele tinha dito sobre quem era Jesus, em como Jesus foi tratado pelo povo judeu e em como Deus o ressuscitou dos mortos, Pedro chamou sua audiência para arrepender-se e converter-se a Deus para que fossem apagados os seus pecados. Os primeiros cristãos aguardavam com expectativa a segunda vinda de Jesus e a restauração de tudo que acompanha o estabelecimento de seu reino terreno. Pedro apelou a Deuteronômio 18, versículos 15 a 19, onde Moisés havia predito para Israel que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Com o passar do tempo, isso veio a ser reconhecido como profecia messiânica. Quem rejeitasse o Messias seria exterminado do povo de Deus. Pedro também apela a todos os profetas ao longo da história de Israel, pois todos anunciaram que o Messias viria. O próprio Jesus ensinou aos apóstolos a reconhecerem isso em relação ao Antigo Testamento. Os judeus que ouviram Pedro eram filhos dos profetas e herdeiros da aliança que Deus fez com Abraão. Consequentemente, eles tinham um interesse pessoal nas palavras dos profetas no Pentateuco, mas todos os povos da terra também o têm. Afinal de contas, o pacto de Deus com Abraão prometeu que toda a terra será abençoada por meio da descendência de Abraão, uma referência última a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 4. Versículos 1 a 11 do capítulo 4. As autoridades religiosas sobreviveram e, por fim, prenderam Pedro e João por ensino não autorizado acerca da ressurreição dos mortos, como realizado em Jesus. Os saduceus, em especial, se irritaram com isso, pois eles não acreditavam em ressurreição, por entender que ela não era ensinada no Pentateuco, a única porção da Bíblia hebraica que eles reconheciam como autorizada. Os apóstolos foram mantidos na prisão até o dia seguinte, uma vez que os julgamentos do Sinédrio não eram realizados à noite. Roma tinha concedido ao Sinédrio a autoridade legal sobre a área do templo, visto que as disputas ali levantadas eram de natureza religiosa e não civil. Repetidas tentativas para suprimir a mensagem cristã apenas fizeram com que ela se espalhasse mais rapidamente. Na manhã de Pentecostes, os crentes em Jerusalém eram apenas 120. Em resposta ao sermão de Pedro, naquele dia, mais 3.000 pessoas foram acrescentadas. Agora, com a cura do coxo, o sermão de Pedro e a prisão dos apóstolos, a igreja chegou a quase 5.000. As autoridades religiosas colocaram Pedro e João no meio deles e os interrogaram. Pedro estava cheio do Espírito Santo e novamente enfatizou que Jesus Cristo, a quem a nação tinha crucificado, foi por Deus ressuscitado dos mortos. Este mesmo Jesus era o poder pelo qual o coxo estava curado. Pedro novamente identifica Jesus com o testemunho do Antigo Testamento ao citar Salmo 118, versículo 22. Embora Jesus fosse uma pedra rejeitada pelos líderes judeus, Deus o pôs como pedra angular, como o alicerce da igreja. Versículos 12 a 22. Pedro conclui deixando clara a reivindicação inflexível do cristianismo. Em nenhum outro há salvação além de Jesus. Pedro e João não haviam sido instruídos nas escolas rabínicas e não tiveram instrução formal na teologia do Antigo Testamento, mas falavam com ousadia e autoridade, com conhecimento revelado pelo Espírito Santo, o que deixava os líderes religiosos confusos. Seria arriscado punir os dois apóstolos que não haviam transgredido nenhuma lei e, além disso, realizaram um milagre que chamou a atenção de toda a cidade. Mas o Sinédrio acreditava que devia pôr um fim na pregação da verdade que os incriminava, ou seja, o fato de que seus membros haviam executado o Messias. Eles queriam impedir a propagação do cristianismo a todo custo e assim disseram aos apóstolos que não falassem nem ensinassem mais sobre Jesus. Parece que eles desejavam proteger sua posição como autoridades religiosas, mesmo à custa da verdade evidente. A referência de Pedro e João àquilo que tinham visto e ouvido incluía suas experiências com Jesus e aquilo que tinham testemunhado desde a fundação da igreja em Pentecostes. Em suma, eles tinham sido testemunhas oculares de muitos dos atos reveladores de Deus. Versículos 23 a 31. Quando Pedro e João contaram aos membros de sua congregação aquilo que tinha acontecido, todos reconheceram essa perseguição como cumprimento do Salmo 2, versículos 1 e 2. Os gentios e os povos de Israel se uniram em oposição ao Santo Filho de Jesus e seus seguidores. Ontem e hoje,
Os crentes se sentem confortados ao saber que os sofrimentos de Jesus, bem como seus próprios, não acontecem por acaso, mas são decididos anteriormente por Deus. A experiência de Pedro e João não amedrontou ou desencorajou os outros discípulos, antes os estimulou. Eles se apegaram com confiança ao controle soberano de Deus sobre todos os acontecimentos, mesmo sobre os seus sofrimentos. Além disso, eles estavam confortados pelo fato de que a oposição que estavam enfrentando tinha sido prevista no Antigo Testamento. Os primeiros cristãos reconheceram que, assim como a Jesus se prometeu o sofrimento, eles também encontrariam perseguição ao proclamar Jesus como Messias. Eles pedem que Deus os capacite a falar com toda a ousadia, mesmo que e por isso sejam punidos. Versículos 32 a 35. Existindo uma completa unanimidade de propósito e interação entre eles, os primeiros cristãos compartilhavam livremente as coisas que possuíam e assim não havia entre eles necessidade algum. Eles puderam fazer isso não por sua própria força, mas porque em todos eles havia abundante graça. Portanto, a generosidade era acima de tudo uma obra de Deus. Os crentes entendiam que tudo quanto possuíam pertencia a Deus e por isso, quando um irmão ou uma irmã estava necessitado, os que tinham recursos se sentiam obrigados a ajudar. O método consistia em entregar o dinheiro aos apóstolos e estes os distribuíam. Versículos 36 e 37. Lucas apresenta Barnabé como exemplo dentre aqueles que doaram propriedades. Barnabé era membro da tribo sacerdotal dos levitas e natural da ilha de Chipre. Mais tarde se tornaria companheiro de Paulo e figura proeminente no livro de Atos. No Antigo Testamento, os levitas eram proibidos de possuir propriedade em Israel, mas aparentemente a lei não estava vigorando mais, ou é possível que o campo ficasse em Chipre. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de Atos.